Olá, senhoras e senhores, eu sou o EdQuest e você tá vendo o canal TechQuest. Eu vejo muita gente cogitando comprar o Play 5 versão digital, sem leitor de disco. Será que ele vale a pena? Não. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Calma agora, sem brincadeiras. Existem alguns motivos práticos pelo qual você deve escolher o Play 5 com leitor de disco, principalmente num país como o Brasil. Deixa eu discutir algumas das vantagens. Em vídeos passados eu falei que o futuro é digital. Não penso que os consoles vão ter leitor de disco para sempre. Porém, enquanto eles ainda têm, nós temos que aproveitar o seguinte: quando você está falando de um jogo físico, no Brasil, você está negociando produtos que estão sujeitos a um estoque e a uma logística. Muitos jogos são comprados em grandes quantidades pelos varejos, e esses varejos pegam esses jogos que estão há muito tempo em estoque e muitas vezes fazem o que a gente chama de queima de estoque. Um jogo que custa R$100, caso a loja queira se livrar do estoque dele, pode ser vendido por R$29,90 facilmente. Fato esse que já ocorreu múltiplas vezes. Aqui na tela, nesse momento, vocês estão vendo alguns exemplos de jogos que estão mais baratos numa loja física do que a sua contraparte digital. Não são todas as lojas. Às vezes você vê numa Saraiva por um preço e na Americanas por outro. Porque, como eu disse, essas lojas lidam com estoque e estratégias de compra e revenda diferentes umas das outras. Uma outra vantagem muito clara é uma que eu aproveito bastante. Quando você tem um jogo físico, ele pertence a você. Ele não está sujeito aos termos e condições das empresas que fornecem ele via digital. Por exemplo, a Sony já fechou a Store do PS3 e do PS Vita por acesso mobile ou web. A única forma de você comprar o conteúdo dela é através do próprio console. Isso por tempo indeterminado. Manter essa estrutura exige investimento. É algo que com certeza em algum momento eles vão cortar. A partir disso, eles podem simplesmente decidir que você não tem mais acesso àqueles jogos. Enquanto se você tem um disco físico e um PS3 ou PS Vita sem atualizar, você vai ter acesso aos jogos enquanto você quiser. Com o jogo sendo de propriedade sua, você pode fazer duas coisas. Primeira, emprestar o jogo para algum colega. Uma coisa que eu faço muito é, eu compro um jogo que eu e um colega meu queremos, assim como ele compra outro jogo que nós dois queremos. E aí, quando nós dois zeramos o jogo, nós simplesmente trocamos um com o outro e assim teremos dois jogos pelo preço de um. Eu sei que a PSN permite um modo família em que você compartilha conteúdo com alguns colegas. Porém, como eu disse, isso também está sujeito a termos e condições. Ela pode, de um mês para o outro, simplesmente cortar essa funcionalidade. Outra coisa que você pode fazer é, se você comprou vários jogos que você já zerou e não pretende jogar novamente, você pode simplesmente revender. Eu sei que o mercado de usados aqui no Brasil não é muito legal. Porém, tem gente que só compra jogo usado, porque tem um preço muito melhor do que digital ou em promoções. Mas as diferenças não param por aí. Existe algo primordialmente diferente entre as duas versões do console. Caso você tenha filmes físicos em discos de Blu-ray como os que estão ali no meu cenário, e esse filme tenha suporte a Dolby Vision, é a única forma de você ter conteúdo Dolby Vision dentro do seu PS5. Sim, ele tem suporte limitado dependendo de qual versão você comprar. Claro que esse não é o trunfo matador do console, mas é algo que você tem a menos e não é explícito na caixa do console para todos os consumidores. Você tem suporte limitado a filmes em HDR, especificamente Dolby Vision, se você compra a versão sem leitor de disco. Esse tipo de limitação não existe no Xbox. Ele reproduz conteúdo HDR, HLG, Dolby Vision em qualquer plataforma, seja streaming ou por disco, na versão que tem disco, é claro. Como eu falei em um vídeo anterior, os jogos de lançamento de Play 5 estão custando R$349, 350 para facilitar. Esses jogos não vão receber uma promoção ou sofrer uma redução de preço tão cedo, porque ainda tem o fator novidade que o Brasil adora. No entanto, mesmo em pré-venda, jogos como Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls já são encontrados por muito menos do que os R$350 exigidos pela versão PSN. Não fossem suficientes as diferenças, a Sony deixou claro que o que ela quer vender é a versão com disco. Nos Estados Unidos, a diferença de valor entre as duas versões é de $100. Aqui no Brasil virou R$500, menos do que a cotação do dólar. Além disso, já tem relatos de pessoas que compraram a versão digital e acabaram recebendo a caixa preta
da versão digital e o conteúdo era o console com leitor de disco. Minha teoria é que isso se deve ao fato deles terem produzido menos versões sem leitor de disco do que com leitor de disco, já sabendo que venderiam menos. E agora, para suprir os estoques que venderam, estão colocando um pelo outro na caixa. Esses R$500 de diferença, de forma factível, são menos de 2 jogos lançamento do Play 5. Colocando em perspectiva, eu espero que fique claro que não vale a pena você limitar suas opções por causa disso. Comprando a versão com disco, você ainda pode comprar jogos digitais. O mesmo não vale se você comprar a versão estritamente digital. Então, por favor, não cometam esse erro. A ideia desse vídeo veio de uma piada, mas a minha opinião é séria. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou Ed Quest do canal TechQuest e até a próxima.